Um bom dia para você, Deus abençoe a todos nós, a nossa família espiritual, você que nos assiste, que de repente não é da nossa igreja, mas de repente passando aí você achou esse vídeo, você também seja abençoado. Aqui todos os dias, de segunda a sexta, nós compartilhamos as devocionais. Estamos na reta final desta série de devocionais, Vivendo o Reino de Deus. E nós temos aprendido aqui sobre os princípios do Reino de Deus para que possamos aplicar em nossas vidas aqui na Terra. E o texto de hoje que eu trouxe para o seu coração, para o nosso coração, é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3, onde o texto diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, é o que diz o texto. E esse texto, ele vem nos ensinando a respeito da nossa postura diante de Deus, como deve ser a nossa postura. Significa não ter nada e colocar toda a confiança em Deus, é o que diz esse texto. Quando aqui na Terra, normalmente quando se fala de pobre de espírito, fala normalmente de pessoas talvez com um caráter duvidoso ou pessoas ruins que fazem maldade. Mas não é esse o sentido verdadeiro dessa palavra pobre de espírito. Na palavra de Deus, os pobres de espírito são aqueles que reconhecem não ter nada, são aqueles que são totalmente dependentes de Deus. Estes são os pobres de espírito segundo a palavra de Deus. O pobre de espírito é aquele que reconhece não ter nada para oferecer para Deus. E por isso ele confia plenamente em Deus. E é interessante nós entendermos também que o pobre de espírito, ele se aproxima de Deus. Ele tenta se aproximar de Deus, ele busca o Senhor, mas ele busca o Senhor sem reivindicar nada para ele mesmo. E assim deve ser o crente, sem querer reivindicar nada, sem querer exigir nada de Deus. Ao contrário do que muitos hoje em dia ensinam, que você deve determinar, que você deve exigir, que você deve reivindicar, você não deve fazer isso de forma alguma. Porque nós estamos diante do dono do ouro, da prata, sim, do médico dos médicos, sim, mas nós devemos colocar nas mãos dele, confiando nele, colocar nas mãos dele o domínio. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, e entender que a vontade que será feita será sempre a vontade dele em nossas vidas. Não tente reivindicar nada, exigir nada de Deus. Não tente fazer isso, porque nós não temos esse direito. Então o pobre de espírito, ele não reivindica nada de Deus. E uma das coisas mais interessantes que esse texto também nos ensina é que apenas aqueles que são pobres de espírito, apenas estes é que herdarão o reino de Deus. Apenas estes receberão o reino de Deus, é o que diz o texto. Pois deles é o reino dos céus. Então, quando nós chegarmos ao céu, você que já aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, nós um dia estaremos com Jesus lá no céu. E quando nós chegarmos lá, nós encontraremos outras pessoas, outros cidadãos do reino. Mas você não vai encontrar no céu ninguém que tivesse sido arrogante aqui na terra. Você não vai encontrar ninguém que tenha reivindicado coisas de Deus ou tentado passar na frente de Deus, mas apenas aqueles que tiveram um coração humilde e que aceitaram a vontade de Deus sobre suas vidas, que viveram em total dependência de Deus. Aqueles que entendem que não tem nada para oferecer para Deus. Nós não temos nada para oferecer para Deus. É pela graça e pela misericórdia que hoje nós estamos aqui. Então, apenas este tipo de pessoa é que nós encontraremos no céu. Lá não vai entrar pessoas arrogantes, ou que pensam que tem um domínio, ou que pensam que pode decidir alguma coisa. Não, lá nós não vamos encontrar pessoas assim. Porque apenas os pobres de espírito, apenas estes
é que entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, pois deles é o reino dos céus, é o que diz a palavra de Deus. Então, ser pobre de espírito é ter humildade, é ser totalmente dependente de Deus. E eu vou orar por você para que você possa entender essa palavra e que possamos verdadeiramente ser pobres de espírito, sermos pobres de espírito, para que possamos herdar o reino dos céus. Então, essa é a palavra que eu tenho para você essa manhã. Nós vamos orar para que sejamos capacitados pelo Senhor para abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos e nos tornarmos totalmente dependentes de Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Abençoa-nos, Senhor Deus, neste dia, mas que possamos também ser uma bênção na vida de alguém. Que possamos ter um coração humilde, ter um coração simples, um coração totalmente dependente do Senhor, entendendo que nada nós temos para oferecer, mas que nós dependemos da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Que possamos verdadeiramente sermos pobres de espírito. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa família espiritual. Seja uma bênção na vida de alguém. Amém.